Nesse vídeo eu vou te dar 10 dicas para você saber como escolher um bom fundo imobiliário. Um fundo imobiliário que seja barato e que tenha boa rentabilidade. Olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Para você que ainda não me conhece, eu sou a Renata Ramos e hoje eu quero falar com vocês sobre as coisas que eu aprendi para ser muito mais assertiva na hora de escolher os meus fundos imobiliários. Se esse assunto te interessa, já aproveita, deixa seu like para o YouTube entender que esse vídeo aqui é importante e recomendar ele para todas as pessoas que, assim como você, querem aprender a como escolher melhor os seus fundos imobiliários. Contrate um analista CNPI. Um analista CNPI é um profissional que está habilitado a te indicar produtos financeiros, ações, fundos imobiliários, entre outros, justamente analisando aí o seu perfil de investidor, analisando os seus objetivos e traçando uma rota para você chegar a esse objetivo mais rápido. E essa dica eu sei que não serve para todo mundo, mas eu me sinto na obrigação de colocá-la em primeiro lugar, porque tem muita gente que começa a formar aí o seu patrimônio, que junta o dinheiro de uma vida toda e acaba caindo em golpes financeiros, pirâmides ou empreendimentos que não dão em nada. Por isso, eu acho importante falar que um analista CNPI é crucial se você tem pressa de chegar no seu objetivo. Não vai entrando aí nessas furadas, achando que vai ganhar dinheiro magicamente da noite para o dia, porque na vida e no mercado financeiro isso não acontece. Você sim pode antecipar um pouco, aí entrando com a renda variável, mas mágica não acontece. Então, se você tiver condições, se você tiver oportunidade, contrate um analista CNPI. Agora, se você não tem condições de contratar um analista CNPI, o que eu sugiro a você é que você siga um analista CNPI nas redes sociais. Como esse profissional está habilitado a indicar investimentos, ele tem a responsabilidade sobre essas indicações. Então, é claro que você não precisa montar a sua carteira baseado em tudo que aquele profissional vai falar, mas tudo que ele fala serve aí como objeto de estudo para você. Você pode ter certeza que ele vai indicar aí os melhores fundos imobiliários, as melhores ações, aquilo que eles acreditam realmente. Então, baseado na fala desse profissional, você pode utilizar esses ativos como objeto de estudo para você sim montar a sua carteira. Se você quer começar essa jornada por conta própria, eu sugiro que você comece pesquisando os maiores fundos da Bolsa de Valores. Por quê? Os maiores fundos é onde as pessoas investem mais dinheiro. E onde elas investem mais dinheiro está o interesse delas. E se lá tem muita gente interessada, provavelmente é porque esse fundo, além de estar pagando muito bem, ele é um fundo confiável, ele é um fundo muito bem administrado. Então, as pessoas, não só as pessoas físicas, as pessoas jurídicas, que é o maior fluxo da bolsa, ainda não é pessoa física e sim pessoa jurídica, vão estar colocando os seus recursos lá porque realmente aquilo está funcionando. Vocês vão ver aí que tem muitos fundos que nunca chegam ao valor justo, justamente porque eles são muito bem administrados, porque eles pagam muito bem e as pessoas estão dispostas a pagar aí um preço até mais alto pela segurança. Então, para você começar a sua carteira, não vai aí no embalo de todo mundo de comprar aquele que está pagando melhor, e sim aquele que a longo prazo vai te ajudar a atingir os seus objetivos. Depois de ter pesquisado os maiores fundos da bolsa, dentre esses, eu sugiro que você agora faça uma separação. Pega uma planilha e coloca lá quais são os fundos de papel que você encontrou e quais são os fundos de tijolos que você encontrou. Porque a gente sabe que o que protege uma carteira é justamente a diversificação dos ativos. Então, você não vai poder ter mais de papel, mais de tijolo. Se você fizer isso, você está jogando ali com risco, você está colocando maior risco na sua carteira. Agora, se você tiver bem equilibrado fundos de papel e fundos de tijolos, você vai ter uma carteira mais diversificada e isso faz com que você dilua o risco. Portanto, sugiro agora que você faça duas planilhas
com os maiores de papel e os maiores de tijolo. Também é importante analisar dentro desses filtros que você já fez, quais são os fundos mais diversificados. Sendo eles de papel, você vai analisar quais são os papéis que estão dentro dele, quais são os tipos de empresa que estão envolvidas. É só uma empresa? Tem várias empresas? Como tá aquilo lá? É diversificado por empreendimentos, vários empreendimentos, várias dívidas, vários títulos, enfim, você precisa analisar quais são os tipos de papéis que estão ali dentro deles. Se for fundos de tijolos, quais são os inquilinos, quais prédios estão vagos, quais prédios estão sendo alugados. Tudo isso é necessário analisar. São prédios que são fáceis de alugar, são inquilinos grandes, empresas de grande nome, são diversificados também nos seus locais. É um aqui em São Paulo, outro no Rio, outro em Belo Horizonte, enfim, você precisa ver aí quais são os mais diversificados dentro desses outros filtros que você já fez. Também analisar se tem bastante diversificação, se tem bastante ativo, se tem bastante papel dentro deles, porque tudo isso colabora para diluir o seu risco e o risco de todos os envolvidos. Analise também as maiores administradoras. Assim como num condomínio onde o síndico pode, com suas ações e a administração do condomínio, conseguir valorizar o patrimônio das pessoas, nos fundos imobiliários também não é diferente. Uma boa administração pode fazer com que os valores das cotas estejam valorizados, justamente por conta das ações que essa administradora toma frente aos fundos. Se eles fazem uma boa administração, tudo isso valoriza aí os empreendimentos ou também valoriza os papéis e fazem com que essas cotas subam, tenham um valor aí acima até do que você pagou e estejam aí supervalorizadas no futuro. Ao contrário, também acontece. Uma administração ruim também pode fazer com que seja desvalorizada essas cotas. Por isso, é sempre bem importante olhar ali quem está administrando o fundo o qual você quer ser cotista. Depois de todos esses filtros, chegou a hora de escolher os fundos imobiliários. E aqui a minha dica é que você analise aí uma quantidade de fundos imobiliários que te faça diversificar sim a sua carteira. Porém, se você exagerar, você perde a mão do controle. Então precisa ser uma quantidade que você consiga ali aprender a analisar os relatórios, seja os relatórios mensais ou os relatórios trimestrais. Não sei como que você vai fazer aí, mas você vai precisar ter um certo controle. Então, se você quer ser mais assertivo, você vai precisar fazer uma escolha numa quantidade que diversifique, porém que não extrapole, para que você não se perca aí no meio do caminho. No curso que eu fiz, eles sugerem até 15 fundos imobiliários para que você tenha maior controle. Acima disso, talvez fique difícil de administrar. Vá comprando aos poucos, vai analisando esses fundos e veja aí sempre uma quantidade que você consiga controlar mensalmente ou no máximo a cada trimestre. E aí chegamos na parte mais desafiadora do processo, que é começar a analisar os relatórios. Os fundos imobiliários emitem relatórios mensais e trimestrais, onde nesses relatórios vai conter ali tudo que o fundo tem, tudo que o fundo pretende fazer, e você só vai saber se você recebeu mais dinheiro ou menos dinheiro e o porquê disso se você começar a olhar os relatórios. Eu sei que no início é chato, dá preguiça, é cansativo, é complexo, mas depois com o tempo você já consegue analisar ali os relatórios e ir direto ao ponto para ver os pontos mais importantes ali que estão acontecendo no mês ou no trimestre e o que eles pretendem fazer para melhorar ali o desempenho do fundo. Não se esqueça de, depois de começar a investir nos seus fundos imobiliários, também crie o hábito de analisar aí os relatórios. E agora chegou a hora de analisar os dividendos. Eu sei que tem muita gente que coloca isso aqui em primeiro lugar,
mas eu não gosto de colocar em primeiro lugar, eu coloco ele aqui bem no finalzinho da lista, porque para mim tem coisas muito mais importantes do que os dividendos. E não é que não é importante os dividendos, os pagamentos são muito importantes, afinal de contas, talvez a sua escolha de fundos imobiliários seja a mesma que a minha, que é viver de renda. E para isso você vai precisar sim analisar os dividendos. Mas o que acontece é que nós estamos tratando aqui de renda variável. Claro, temos aí fundos que são mais previsíveis e aí tem os pagamentos muito próximos uns dos outros e tem outros que são montanha-russa e tem altos e baixos assim que ficam oscilando muito, destoando muito entre um pagamento e outro. Nesses casos, eu prefiro fazer a média do fundo para esperar ali justamente que ele me pague até o valor da média. Se você não sabe como calcular a média, eu faço um cálculo de média, vou deixar aqui para vocês nos cards e também na descrição desse vídeo o link para um outro vídeo que te ajuda aí a calcular a média, baseado nos dados que a gente tem em sites gratuitos. E agora chegamos à parte final, mas não menos importante, que é você começar a comprar os seus fundos imobiliários. Já fez todas as análises, todos os filtros, já escolheu ali a possível carteira que pode ser a sua carteira do futuro? Comece aos poucos. Comece a treinar o seu cérebro a aceitar ali o sobe e desce da bolsa. Eu digo a vocês, não é fácil. Não pegue todo o seu dinheiro, dinheiro que você tem guardado e já aplique nisso que você acabou de aprender. Não faça isso. Tem que ver se você tem estômago para renda variável e se você precisa da renda variável, porque dependendo do tempo que você tem aí para investir, nem precisa adentrar nessa parte de renda variável para alcançar os seus objetivos. É importante que você continue estudando, continue aprendendo, justamente para você entender quais os riscos você precisa correr para atingir os seus objetivos. Agora, se sim, você vai precisar da renda variável para atingir os seus objetivos, comece colocando um pouquinho de dinheiro. Comece aprendendo como que funciona. O pouquinho de dinheiro, na verdade, ele nada mais é do que a ideia de te trazer um conforto para você entender como aquilo funciona antes de começar a investir ali dinheiro mensalmente. Eu estudei durante um bom tempo sobre renda variável, eu até fiz uma pós-graduação lá em 2015 sobre mercado de capitais e investimentos, mas eu garanto para vocês que o meu maior desafio foi quando eu realmente decidi entrar na renda variável, decidi analisar ali cada momento, cada mês, como ele se comportava, quanto meu dinheiro estava valendo naquele dia ou no dia seguinte. É isso que vai fazer você entender se você consegue ter o seu dinheiro em renda variável. Então, faça isso, faça boas escolhas, acompanhe aí os seus investimentos, porque só assim você vai aprender e só assim você vai fazer melhores escolhas. E aí, gostou desse vídeo? Eu espero que tenha gostado, espero ter ajudado de alguma forma. Já aproveita, deixa aqui nos comentários sugestões de vídeos que vocês querem ver aqui no canal, que eu trago para vocês. Deixe seu like, se inscreve aqui no canal, pois aqui eu vou te ajudar a ter uma vida adulta mais tranquila e mais próspera. Se você ficou com alguma dúvida, não fica com ela não. Já deixa aqui nos comentários que eu vou te responder e eu vejo vocês aqui no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!